Bom dia! Caramba, estudo de quarta-feira gravado de manhã, né? Nosso primeiro estudo de regras do ano. Tava com saudade. Fui tomar um café hoje na rua. Falei, cara, quer saber? Eu vou gravar um estudo de regras hoje. E acho que tá voltando essa empolgação aí. Tem o Camp da EAFA começando na sexta, sábado. Aí eu e Gi, Carol, a gente vai estar na Tom Bird em Baltimore no dia 13 e 14 de março. Eu vou para Gulf Atlantic na semana seguinte. Na semana seguinte é o KIF. Então o pessoal aí que não queria me ver apitando fica feliz, porque pelo menos aí até abril quase acho que não vai rolar jogo, a não ser que papai Jimmy aí ou a nova presidência da PAFAN queira me colocar nessa primeira rodada aí, né? Bom, cara, não tem jogo melhor para a gente começar o ano falando sobre do que o nosso último Brasil Bowl, né? Não teve estudo de regras sobre esse último Brasil Bowl. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí a gente vai começar, não necessariamente pelo começo, tá? Vamos esquentando aqui, porque a gente tem alguns lances muito interessantes para a gente falar, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ter uma jogadaça, uma chamadaça do Jimmy no Brasil Bowl, que foi um touchdown do Mariners, tá? Ó, o que acontece? Lá no topo do vídeo, primeira coisa, cara, primeira das primeiras, tá? A posição que o Jimmy tá do pylon, ela é perfeita. Ela é perfeita. Por quê? Ele usa o que a gente chama de borda branca. A gente não tem a borda branca pintada, mas a borda branca, na verdade, são 2 jardas da lateral para fora do campo. E o Jimmy, ele faz isso porque o que acontece? Primeiro, se ele está colado no pylon e alguém ameaça o pylon, talvez ele não consiga ver. Então, o ângulo de visão dele é maior do que se ele tivesse colado no pylon. Beleza? Então vamos voltar aqui para a jogada. A gente vai ter aqui no topo do vídeo o jogador que é a chave do Jimmy, que é o jogador mais aberto, ele vem para dentro, tá? Então esse cara aqui, ele tá vindo para dentro e esse cara fica o cara mais externo. E aí você vê que o Jimmy tá olhando ele. Por quê? Olha como é que ele tá próximo da lateral. Será que ele vai pisar na lateral? Tá? E aí esse jogador que era a chave do Jimmy vira o jogador do back judge, tá? Então a gente vai ter aqui o passe e aí ele tem controle dentro da end zone e ele completa o processo fora. Só que para fins de maior avanço, vale aonde ele tem o controle da bola. E aí a gente vai ver aqui no replay que a chamada foi perfeita. Por quê? Porque ele tem controle dentro da end zone, tá? Ele é empurrado para fora, tá? Ó, ele é empurrado para fora e aí é um touchdown. Jogada perfeita para a gente começar tranquilo o nosso primeiro lance aqui de Brasil Bowl. Falando em jogada de linha de gol de novo, né? Mais uma jogada muito interessante aqui, tá? Primeiro a gente tem um offside aqui na jogada, ó. O defensive end aqui na ponta, ele invade a zona neutra, então a gente já tem basicamente o que o público em geral gosta de chamar dessa free play. E aí tem o passe no meio, tá? Vou deixar aqui rolando essa jogada, que a gente vai falando um pouquinho. Cara, primeiro, esse tipo de jogada é muito difícil. E os dois árbitros da linha, tanto o Jimmy quanto o Theo, cara, tem que usar o conceito do quando em dúvida aqui, porque não era claro que esse cara caiu dentro da endzone. A torcida do Mariners tem todo o direito de ficar chateado que isso aqui não foi um touchdown, né? Mas assim, o grande ponto aqui nessa jogada é que esse cara, ó, aqui o joelho dele tá encoberto. E o lance que o pessoal tinha arrumado um outro ângulo, cara, também não é conclusivo. Então, a gente tem o conceito de quando em dúvida no manual de mecânicas. E no conceito de quando em dúvida, tá? A gente vai sim não dar o touchdown, para a gente não conceder uma pontuação que a gente não tenha 100% de certeza que ela foi assim. E aí, como a gente teve o offside naquela jogada, tá? A gente vai declinar a penalidade e ficar com o avanço. Beleza? Então, aqui, sobre os aspectos da regra, a gente teve 100% de coerência aqui também. Aqui a gente tem uma jogada de possível violência ao chutador, tá? E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo quando acontece exatamente esse tipo de lance aqui, ó. Primeira coisa,
desde o ano passado, tem uma nova regra que diz que quando a bola passa mais de 5 jardas da cabeça do punter, né, ele perde a proteção, mesmo que ele não tenha saído da tackle box, tá? Então aqui, ó, o snap foi ruim e claramente essa bola vai muito mais de 5 jardas de onde estava o punter. Por quê? Só aqui já tem 5 jardas, né? Ele corre mais para trás, ele vai pegar a bola e aqui, pessoal, ele já está quase perto dos números. Ou seja, ele não tem proteção por 2 motivos. Como é que é o meu processo aqui? Eu tô com Panther. Tô com Panther. A partir do momento em que ele perde a proteção porque a bola passou por cima da cabeça dele, eu seguro a informação de perdeu a proteção, perdeu a proteção. Aqui, eu só marcaria uma falta se fosse algo que fosse uma violência desnecessária, ou um targeting, ou uma face mask, outra falta que não fosse uma falta por violência ao chutador. Então aqui nesse lance, ele toma uma pancada enquanto chuta a bola, e aí depois vai até aparecer, eu acho que é o Douglas, né, falando comigo, aí eu falo assim, cara, a bola passou por cima da sua cabeça, você estava fora da tackle box, você não tinha proteção. E aí ele, pô, gentilmente entende o que aconteceu. Acho que eu cortei o lance antes, mas esse é o processo. Eu preciso segurar a informação de que esse cara não tem mais proteção e ficar atento se vai ter outra jogada, outro lance que possa ser uma ação faltosa. Beleza? Bom, aqui, cara, esse lance ele é muito legal. A gente comeu mosca em uma coisa, tá? E esse é o tipo de coisa que eu não gostaria que a gente tivesse comido mosca aqui. Então vamos lá. Aqui é uma segunda para 12 e acabou de ter o aviso de 2 minutos. Acabou de ter, tá? Então aqui, vamos ver o seguinte, ó. Quem vai estar na ação aqui vai ser o camisa 13 aqui na parte de baixo do vídeo, tá? Ó, vai ter um passe aqui embaixo, já tem um contato inicial na linha. E aí, o número 6, ele sofre um contato, aqui o placar está encobrindo, eu acho que vai ter o replay. Vamos ver se vai ter o replay aqui. Mas o Theo faz a chamada por interferência de passe de ataque. Aí, pessoal, vale a pena a gente conversar sobre 2 aspectos aqui nessa jogada, tá? Opa. Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente ver o replay juntos aqui. O que acontece? Cara, scout é uma coisa que os times fazem sobre os times, mas a gente faz sobre os times também. Qual que é o grande ponto aqui, tá? Desde do final da fase regular, o Theo tinha apitado praticamente todos os jogos de playoff aqui. Eu acho que ele só não apitou o Wild Card, mas ele apitou final da conferência, semifinal e Brasil Bowl. Em todos os jogos que a gente fez o scout junto, a gente já tinha ações do camisa 13 em que ele fazia interferências de passe de ataque. Aí você fala, Guilherme, então você está me falando que está enviesando que ele faz interferência de passe de ataque? Não. Sabe por que não? Porque não teve falta dele na final do Sul, não teve falta dele na semifinal nacional, mas a gente sabia que, né, existia um cenário de ele joga físico para justificar uma ação que é faltosa. Só que para a gente isso não faz sentido. Então, nesse momento aqui, quando ele cria a separação, ele vai criar a separação e vai conseguir pegar a bola, a gente vai ter a falta por interferência de passe de ataque, ali seria metade da distância para o gol com a repetição na descida, porque se a penalidade fosse declinada, a gente teria uma primeira descida. Só que aqui, pessoal, é aonde a gente comeu bola, mas a gente acabou fazendo certo, que é o seguinte. Quem fez a falta, primeiro, o relógio, tá? O relógio ia começar no pronta para jogo, por abaixo dos 2 minutos. Então, abaixo dos 2 minutos, o passe foi completado, ganhou a primeira descida. Ou seja, rodaria no pronta para jogo. Quem faz a falta é o time à frente do placar. E essa regra também serve quando o jogo está empatado. A defesa tem o direito de escolher, no caso aqui, defesa porque é o time ofendido, se ela quer que rode no sinal de pronta para jogo ou se ela quer que rode no snap, tá? Essa é uma regra que não é uma exceção, ela é apenas uma regra para os 2 minutos finais, quando o time à frente do placar faz uma falta e esse relógio rodaria no pronta para jogo, tá? E aí, nesse caso aqui, cara, na hora que ia sair o snap, eu falei, cara, a gente não perguntou a opção do Mariners. A gente não perguntou a opção do Mariners. Só que a gente tinha um relógio no telão e eu vi que ia rodar o relógio estava parado e ia rodar no snap. Então, assim,
o Mariners ia querer rodar no snap, tá? Porque era uma segunda para 12. Eles iam ter o relógio parado com 1,51 mais ou menos e 3 timeouts. Ou seja, era o melhor dos cenários para eles, até porque a situação aqui era desfavorável, o campo estava curto para o ataque, então era mais provável do que improvável que o Mariners fosse querer o relógio no snap aqui. Bom, aqui a gente tem uma situação de intentional grounding. Vou até puxar pro outro lado aqui o nosso. Voltou a tradição, né? De sempre ter aqui o pintador em cima da jogada. Vamos lá. Primeira coisa aqui, tá? Isso aqui foi um flea flicker. Flea flicker. Ou seja, o quarterback entregou a bola para o running back e o running back jogou a bola na direção do quarterback. Ou seja, a gente teve troca de posse entre os jogadores do mesmo time. Ou seja, o quarterback, que agora tem a bola, que é o jogador que originalmente recebeu o snap, ele perde o direito de poder fazer... se livrar da bola legalmente, exceto se ele jogar a bola na direção de um jogador elegível. Aí olha o que acontece aqui, ó. Ele tá dentro da tackle box, ele já tinha perdido esse direito, e aí ele tá sob pressão aqui, ó. Ele tá sob pressão e ele joga a bola mais ou menos a 30 jardas deste jogador aqui. E ele joga a bola longe pra caramba desse aqui. E aí o principal ponto foi, na hora eu perguntei assim pro Scoff, cara, o 13 tava na mesma área? E aí ele falou, tava. E aí depois a gente tem uma outra informação, que é a do Everest, se eu não me engano, que o Everest ele fala que não tava. E eu falei assim, cara, porque na hora que eu olho a bola para ver onde tava onde ela caiu, tava muito longe, muito longe. E aí a gente começa a conversar, né? Aqui tá aparecendo os times. E aí a gente faz a chamada por intentional grounding, tá? Com a perda de descida no ponto da falta. É sempre importante lembrar, tem uma suspeita de intentional grounding, vai para o ponto do passe do quarterback, porque a chance de perder esse spot depois, ele é muito, muito, muito grande, muito grande. E aí aqui para fechar, tá? Deixa eu ver se é para fechar mesmo, é para fechar. A gente tem a famigerada jogada do possível targeting, tá? E aí eu vou até compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que a gente conversou com alguns árbitros da NCAA sobre esse lance e tal. Aqui a gente tem o jogador no chão. Esse jogador no chão, por regra, ele é indefeso. Só que a regra de indefeso só vale para targeting com contato violento na área do pescoço ou da cabeça, tá? Aqui você vai ver que não é com o topo do capacete, porque a gente consegue ver o topo do capacete dele o tempo todo. Ó. O topo do capacete dele tá aqui, ó. Tá? Então, com o topo do capacete não foi. Só que aí tem a questão do ombro, tá? A sensação que eu tive na hora foi de que pega no peito. E aí tem até umas outras fotos lá que pega no peito e depois sobe, alguma coisa assim, tá? Só que a falta é por iniciar o contato, tá? Na área do pescoço ou da cabeça. E aí não é o caso ali, beleza? E aí tem esse passe para trás que ele é ruim, ele cai no chão, o kicker pega a bola, tá? Só que teve uma coisa que a gente perdeu aqui, que é essa segurada, ó. Tem uma segurada aqui nesse lance. E aí é uma falta que a gente perdeu e tem esse lance, né? O que o pessoal da NCAA falou? Guilherme, ó, o teu ponto, se é um targeting ou não, é válido, né? Só que não é uma ação aqui, ó. Nesse caso aqui, o que acontece? Esse jogador tinha acabado de fazer um passe, por ele estar no chão não muda nada, não afeta nada para ser uma falta por violência desnecessária só porque ele estava no chão, não. Tem um tempo ali dele, ele faz o passe e toma pancada, beleza. E aí tem o possível targeting ou não, a gente foi por não targeting, tá? E aí a jogada aqui foi dada como bola morta no ponto onde o carregador de bola saiu aqui na jarda 33, mais ou menos. Beleza? Bom, pessoal, é tudo isso sobre as nossas jogadas de hoje. A intenção é que os estudos de regra eles sejam um pouquinho mais rápidos
nesse aspecto. Não vamos ter mais os encontros quarta-feira, mas é muito importante que a gente continue tendo esses encontros, pelo menos. Para mim é legal poder falar de regra, sinto muita falta, e eu acho que para quem está começando, aprimorando conhecimento, vai ser mais legal ainda, beleza? Então a gente se encontra nos próximos, possivelmente quando eu estiver viajando não vai ter, mas vou ver se eu vou conseguir deixar alguma coisa gravada, e a gente mete marcha nisso, fechou? Grande abraço para vocês, tchau, tchau.